É muito gentil da sua parte dizer isso. Estou tão feliz por estar na casa do Senhor. Só há um lugar melhor que é estar com o Senhor, não é? Quando todas as dificuldades e provações e problemas da vida se desvanecerão num grande e glorioso amanhã. E certamente estamos ansiosos pelo momento quando o veremos. E alguém estava me perguntando outro dia, disse: o irmão acha, irmão Branham, que a vinda do Senhor está próxima? Eu disse: com certeza. Disse: bem, faz muito tempo que ouço falar disso. Mas eu disse: um dia você ouvirá pela última vez. Estão vendo? É isso mesmo, porque ele voltará um dia. E seja quando for, só quero estar preparado. Eu, isso é, estávamos falando o outro dia diante de alguns homens de negócios que eram advogados e assim por diante, e disseram, um disse, qual é o seu principal objetivo na vida? Eu disse, eu tenho um. Ele disse, qual? Eu disse, salvar almas para Cristo. Essa é a única coisa que minha mais alta ambição, e única ambição, é ver Jesus Cristo glorificado. Eu vivo para isso. E estou tão feliz, nosso testemunho, que 31 anos estão se completando agora, que eu o tenho servido humildemente. Se vivesse 1 milhão de anos, tivesse esse tanto de vida para viver, ia querer viver cada minuto dela para ele. Pois se eu soubesse que ia ser rejeitado no final, ainda seria um grande privilégio viver para ele. Ele é tão real e tão bom. E nunca encontrei nada em todas as viagens que já fiz na vida que de alguma forma se compararia com o companheirismo que temos quando estamos só nós, ele e eu. Não há mais doce comunhão. É maior do que o amor por qualquer coisa, pela esposa, filhos ou qualquer coisa, é o amor de Cristo. É tão bom. Agora, estamos tão contentes em ver esse reavivamento continuando ao longo da semana. Eu vi que o irmão Parnell e outros têm feito umas pregações ótimas aqui. E estamos confiantes que durante esse reavivamento às vezes é mal interpretado. Alguém acha que reavivamento é trazer novos membros para a igreja. Não. O resultado do reavivamento é esse. Mas reavivamento é reavivar o que já está na igreja. Estão vendo? É para trazer isso. Eles. Foi uma vez em que estive à beira-mar, e eu acho que citei isso muitas vezes, mas foi há muitos, muitos anos. E foi a primeira vez que vi bem, não era um mar, era o Lago Michigan. Hope e eu estávamos lá quando a Conferência Mundial aconteceu aí. Isso foi creio que por volta de 1922, irmão Egan. Pelo que me lembro, quando a Conferência Mundial foi em Chicago. Foi a primeira vez que vi uma grande massa de água. E fiquei lá aquele dia e vi aquelas grandes ondas, exatamente como manhã de Páscoa tiveram culto do nascer do sol ao ar livre. E ao ver o vai e vem daquelas grandes ondas parecia que elas estavam tão felizes. Mas me pus a pensar. Sabe, esse lago, do jeito que está, não tem mais água do que quando está perfeitamente calmo. É a mesma quantidade de água, nem mais uma gota. Mas pensei, bem, por que os ventos descem e agitam o lago assim? É para tirar todo o lixo do lago, estão vendo? Joga tudo na praia. Quando. E então penso, é como se o lago estivesse tendo um reavivamento, estão vendo? Agita-o e o faz saltar e o arremessa em todas as direções, até todas as impurezas saírem. Um reavivamento é exatamente assim. É para nos deixar entrar no Espírito do Senhor e nos alegrar e corrigir os erros e caminhar mais próximos e reconsagração e dedicação até todas as coisas e dúvidas do mundo serem todas jogadas na margem. Vejam. Então será um bom percurso, livre daí em diante, quando a velha nau da vida começar a deslanchar nele. Oh, você não tem de vigiar tanto porque nada está atrapalhando. Isso é bom.
Bem, esta noite não queremos segurá-los por muito tempo, esta sendo noite de segunda-feira e a primeira noite da semana, como noite de reavivamento para nós. E fiquei tão feliz em anunciar que o reavivamento continua. E tenho muitos amigos, vejo alguns irmãos aqui e pessoas que me contaram sonhos que tiveram nas últimas semanas. E o Senhor me ajudou a ter a interpretação dessas coisas agora. Não sei quem está em nosso meio e quantos visitantes, ou seja o que for, mas o Senhor Deus ainda dá interpretação a sonhos. Eles são exatos e perfeitos. E ele é o mesmo Deus que nos dias de José, quando o rei teve os sonhos e ele interpretou para ele, e foi exato. E alguns daqueles sonhos se aplicam até mesmo aos dias de hoje. Seus resultados ainda continuam. E Daniel, nos dias de Nabucodonosor. E nosso estimado, ilustre e humilde pastor disse há pouco, bem, ele simplesmente não queria me pedir para ajudar um pouco mais esta semana. Ele disse, sei que o irmão está cansado, irmão Branham, mas disse, só estamos esperando e querendo saber. E isso é bom. A propósito, tive de cancelar a reunião a Sydney, na Austrália, por conta de não me concederem um visto desta vez. Vejam, para sair dos Estados Unidos neste momento. E assim e outras coisas. Então, não posso ir no momento. Não sei quando vou poder ir, mas logo vou poder. Mas, sendo que tivemos de protelar um pouco, vou para Chicago agora, ao encontro em Chicago, que está se aproximando. O que haviam anunciado que era para eu estar lá, mas não sendo do meu conhecimento. A época em que deveria estar lá era para eu estar nas Ilhas Fiji, onde disseram que haveria muitas pessoas reunidas também nas ilhas. Mas não terei como realizar a reunião no momento lá, por questões de visto. Mas eu irei em breve, eles estão esperando. Agora estarei em Chicago. Jim, o irmão sabe quais são as datas? Alguém sabe o que foi anunciado? Nem sei quando foi, vi isso no Arauto da Fé faz pouco tempo. Creio que começará por volta de 4 ou 5 do mês, ou algo assim. Ou é a seguinte, daqui a cerca de uma semana, 10 dias. E assim tenho estado sob muita tensão e desejo suas orações. Agora, esta noite escolhi para a leitura da Escritura, se quiserem ler comigo, de São João, capítulo 13, apenas uma parte. Vocês que mantêm suas Bíblias perto e gostam de acompanhar a leitura enquanto estamos lendo. E imediatamente após este culto esta noite, haverá um ensaio de casamento aqui. Então, assim que estivermos dispensados, vamos nos apressar o quanto pudermos. Não nos apressar, mas assim que o edifício estiver vazio, então vão querer fazer o ensaio do casamento. E haverá um casamento aqui amanhã à noite. 2 de nossos filhos no companheirismo deste tabernáculo estão para se casar amanhã à noite, como todos sabem. Nosso amável irmão David Woods vai se casar com Marilyn Jeffries amanhã à noite no tabernáculo, pouco antes do culto. E assim, este casamento será ensaiado. Apenas não será formal, será um casamento semiformal para amanhã à noite. Agora, antes de lermos a palavra dele, vamos orar. Deus, Pai, enquanto vimos muito reverentemente a Tua presença, levando diante de nós aquele todo suficiente nome de Jesus, temos a certeza de que Tu nos ouvirás, porque Ele disse, pedi ao Pai qualquer coisa em meu nome, eu a farei. Portanto, vimos como crentes cristãos com confiança ao trono da graça, sabendo disto que se nosso coração não nos condena, então sabemos que temos nossa petição atendida por Deus e rogamos que nossa vida seja tão satisfatória para Ti, através da nossa confissão dos nossos erros e Sua justiça para nos perdoar, que nossos desejos se cumpram esta noite. E, Senhor, nosso maior desejo é ver Tua grande graça derramada sobre nós e que é perdoar os nossos pecados e curar a enfermidade em nosso meio, e que Tu nos fales por meio de uma revelação ou profecia, ou simplesmente qualquer coisa que desejes dizer à Tua igreja.
Que nossos corações sejam receptáculos para o teu Espírito. Que estejamos tão ligados à linha principal esta noite, que o Espírito Santo fale ao nosso coração e receba glória pela sua presença. Agora, Senhor, rogamos por todos que estão enfermos e necessitados, pois pouco antes de vir, conforme nosso secretário trouxe à minha mesa nos últimos 2 dias, listas extensas de nomes em toda a nação que estão sofrendo, morrendo, emergências escritas em vermelho. E enquanto ponho meu dedo em cada um deles, descendo a página, ó Deus, na presença desta igreja esta noite, rogo tua graça e misericórdia por cada um. Tu conheces cada um deles e do que eles têm necessidade. E não gostaríamos de nos esquecer daqueles, Senhor, que estão em convalescença esta noite, que estão lá nos asilos de idosos e debilitados. Ó Senhor Deus, muitos desses são teus filhos lavados no sangue. Oh, quando vamos ficando velhos e nossos entes queridos se esqueceram, há um consolo que temos. Deus nunca esquece. Todos os nossos atos estão registrados no livro da vida e estão para sempre em sua presença. E gostaríamos de rogar por eles esta noite, Senhor. Pedimos misericórdia para a nossa nação e para aqueles que estão pecando e agindo errado, e para aqueles nos bares e nas diferentes posições do pecado esta noite. Gostaríamos de pedir graça perdoadora, Senhor, e estamos orando para que tu de tal modo nos sustentes, Senhor, que nosso coração esteja tão cheio de amor por ti, que o nosso maior desejo seja servir-te e ver essas pessoas salvas. Abençoa a leitura da palavra e tudo o que fizermos. Humildemente inclinaremos a cabeça e te agradeceremos, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora abram no livro de São João, capítulo 13. Vamos ler como porção. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar do mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço agora não o sabes tu, mas tu o saberás depois. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua leitura da palavra. Quero tomar como texto esta noite, por pouco tempo, o tema de imagens de Cristo. E quero, como tópico, o que seria isto? O que é preciso para formar um cristão? Agora, sei que este, de forma nenhuma, é um texto evangelístico. E ainda assim é um texto evangelístico porque a igreja nunca poderá progredir até que saiba em que terreno está andando. E creio que antes que alguém possa chegar a se mover ou ter fé verdadeiramente confiante, em primeiro lugar, ele tem de saber onde se encontra e como permanecer firme depois que toma sua posição. Creio que isso é essencial, pois você não pode simplesmente mergulhar de cabeça em algo com fé quando não sabe onde está mergulhando. Você tem de saber. E se nossa fé está bem ajustada e na posição correta, ela produz constante satisfação. É como se diz que uma mulher, quando se casa, que talvez ela fique tão ansiosa para abraçar seu primeiro bebezinho que mal sabe, pode esperar. Mas sua expectativa é assim. Mas por trás disso há um receio, se ele não vier logo, de que ela não tenha esse bebê. Então,
E isso dificulta ainda mais o tempo todo. Agora, há um remédio que fazem nos dias de hoje e tem funcionado para todas as idades. Se essa mulher vir ou acreditar que não vai dar à luz esse bebê, se ela for e adotar um bebê, então, de repente, ela mesma tem o seu. Agora, isso foi provado ser assim, 9 em cada 10 vezes. Porque aquela tensão de ficar pensando, quem sabe eu não tenha. Mas ela tem de sentir-se satisfeita quanto a isso, e talvez essa seja a maneira de Deus de pô-la em condições. Então ela mesma tem um bebê, porque esse receio e expectativa finalmente a deixarão. Assim é com as pessoas que querem ser curadas. Elas, se elas conseguirem ter uma pequena evidência visível que seja. Como Elias, quando ele disse, Geazi disse, vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias diz, ouço o som de uma abundante chuva. Ele viu a evidência. É por isso que, muitas vezes, eu digo às pessoas, podem começar a louvar o Senhor. Estão vendo? Porque esse é o bebê adotado, porque está no intelecto até que entre na alma delas, que estão curadas. Então a fé torna isso certo. Você tem de saber o que está fazendo. Você tem de ter confiança no que está fazendo. Por isso, muitas vezes ouvimos esta expressão, o que é um cristão? Algumas pessoas limitam isso a unir-se a uma igreja. Alguém disse, bem, um cristão é um membro da igreja, alguém que faz sua filiação à igreja. Eu creio que todos os cristãos devem fazer isso, mas não creio que isso seja cristianismo. Estão vendo? Isso é o que o cristão faz depois que se torna cristão. Mas não significa que porque faz isso, ele seja cristão. Então alguns dizem, não, é ir à igreja e fazer uma declaração de credos e ser leal a essas coisas que a igreja ensina. E então há outros que dizem que, talvez, levando alguma coisinha com eles, uma pequena cruz ou algo assim, que esse é o sinal de um cristão. Bem, e então há outros que creem que, talvez, quem sabe, se acendessem uma vela ou fizessem algum tipo de penitência, que isso é serem cristãos. Se forem meramente imersos em água ou fizerem algum sacrifício, ou derem algum bem para a igreja, ou ajudarem o vizinho, comprarem carvão para a viúva, ou sapato para o órfão, esses são atos que um cristão deve ter, mas isso ainda assim não os torna cristãos. E então alguns dizem que se você levar uma imagem de Cristo em seu carro ou em sua parede, que isso é sinal de um cristão. Ora, tudo bem fazer essas coisas, mas não creio que levar uma imagem faça de você um cristão. Creio que ser a imagem de Cristo faz de você um cristão. Não é o que fazemos exteriormente, é o que aconteceu interiormente que nos torna o que somos. Então, por isso, se ele é a nossa imagem e nós somos a sua semelhança e membros do seu corpo, devemos ser imagens dele. Então, nossa vida deve refletir a imagem de Cristo, não por nos unirmos à igreja, ou por levarmos um crucifixo, ou por nossas emoções, mas deve ser na presença viva do Deus vivo que se reflete através da nossa vida. Já me contaram autoridades que, antes de existirem os dias do fundidor para tirar a escória do ouro, tirar o ferro e a pirita é tão parecida com o verdadeiro ouro que é chamada o ouro dos tolos. Mas a maneira como eles tiravam tudo isso, eles o batiam com um martelo. Os índios costumavam fazer isso, e os antigos ourives costumavam fazer isso, batê-lo com um martelo e virá-lo várias vezes, e bater até que toda a escória estivesse fora dele. E a única maneira deles saberem que só restava o ouro era quando o batedor podia ver seu reflexo nele.
Aquele que estava batendo podia olhar constantemente, até que ele quase podia fazer a barba por seu próprio reflexo no ouro que estava batendo. E quando o Espírito Santo de Deus começa a bater em nós com o martelo do Evangelho, até que todas as coisas do mundo sejam removidas e possamos refletir a imagem do Senhor Deus, então eu creio que nos tornamos cristãos. Pois a palavra cristão significa como Cristo e refleti-lo. Agora, isso não quer dizer que temos de deixar crescer uma barba longa, como os artistas retratam que ele tinha, e nem significa deixarmos crescer cabelo longo, como os artistas retratam que ele tinha, ou usar um manto como ele usava, pois estamos vivendo em outro dia. Não é necessário que sejamos assim para refletir sua imagem física, mas devemos em nossa alma refletir a sua imagem espiritual e seu modo de vida. Não creio que ser cristão consista em se unir a igrejas ou credos. Creio que é o reflexo de Jesus Cristo em um ser humano, pois somos seus membros, os membros do seu corpo, e levamos sua imagem, diz a Escritura. Agora, que tipo de imagem era ele? Ele não veio para ser alguém grande, embora ele fosse, mas veio como servo. Ele veio não para ser servido, mas para servir. Nosso texto esta noite reflete o que ele era. É isso o que o torna grande, na minha avaliação. Mesmo sendo o próprio Deus da eternidade, o próprio Deus que criou os céus e a terra. E quando veio aqui, ele tomou a posição mais baixa, o trabalho mais indesejável que alguém poderia ter, que era o de um criado que lavava pés. De todas as remunerações nos dias primitivos do mundo oriental, o lavador de pés era o homem mais mal remunerado de todos. Pois naqueles dias os animais andavam pelas estradas as estradinhas pelas quais passavam, e ao longo da estrada fedia, ao longo de toda a estrada onde os animais estiveram. E a poeira subia e grudava em suas pernas e em seus pés, e ficava um fedor tão terrível. E logo que alguém fosse visitar o outro, ele não podia entrar dessa maneira. Ele cheirava mal, do fedor da estrada e da poeira, como em torno do estábulo. Assim, a primeira coisa que fazia, ele tinha um pequeno compartimento, um compartimento da recepção, e o homem menos remunerado no local, simplesmente como um escravo, ficava ali atrás para lavar os pés deste hóspede que estava chegando e dar-lhe um outro par de sapatos para calçar, uma pequena sandália para calçá-la nele. E então ele era ungido, e então com um óleo, e podia entrar então para ser hóspede do seu amigo, porque ele se sentiria completamente fora de lugar, entrando com o fedor tão forte das estradas, e suado e assim por diante. E o lavador de pés ganhava menos do que qualquer homem que havia. E o Deus do céu, pendurado ele mesmo para ser o maior que havia, tornou-se o mais vil que havia. Que diferença do suposto cristão que reflete hoje? Que diferença! Ora, o assim chamado cristão hoje quer ser servido. Oh, ele começa pensando que é alguém. Que diferença de quando ele o refletia. Ele nunca veio para ser servido, mas ele veio para servir. O maior entre vós seja o servo de todos eles. E temos visto hoje que a nossa tendência moderna de cristianismo é: eu sou alguém e você não é nada. Oh, é errado. Não deveria ser assim. Estamos tentando refletir o cristianismo da maneira errada. Deus não quer que façamos isso dessa maneira. Nós cantamos o hino Ser como Jesus, mas quando se trata de humilhar o nosso orgulho e nos tornar humildes como ele fez, então nos recusamos. E ao fazer isso, o homem formou denominações onde pode se separar.
aparentemente não tendo o Espírito, como disse a Escritura. Eles se separam. Pertencemos a tal e tal igreja. É uma igreja maior. É uma igreja melhor. Nossa denominação é uma denominação maior. Isso não é agir como Jesus. Isso não reflete seu amor e sua personalidade. Ele veio ao mais baixo, à prostituta de rua, ao mendigo, ao vagabundo e desceu diretamente ao pó com eles. Essa é a vida cristã. É assim que deve ser para refleti-lo dessa forma. Oh, sei que as pessoas dizem, esses são dias que já passaram. Não são. Se Cristo ainda permanece Cristo, se seu Espírito ainda é o Espírito Santo que estava nele, estiver em você, ele fará você tomar essa posição também. Mas hoje tentamos pensar que somos diferentes. Quão distante está da sua oração quando ele rogou que, por isto, todos conhecem que somos seus discípulos quando amamos uns aos outros. E em vez disso, contendemos uns com os outros, desprezamos uns aos outros porque não concordamos com certas coisas. E saímos e acusamos uns aos outros, vejam onde, e ainda assim afirmamos ser cristãos. Conheço pessoas que afirmam ser cheias do Espírito Santo, que são culpadas de tais coisas, saindo e realmente dizendo coisas más sobre outros cristãos, quando não deveriam fazer essas coisas. Agora, irmão, irmã, quando temos esse tipo de espírito, é melhor estar cientes que ainda não somos cristãos. Não importa o quanto confessamos, é o que possuímos que conta. Estão vendo? Não podemos ser cristãos e não amar todas as pessoas. Podemos discordar das pessoas, mas Jesus não interferiu e disse, bem, agora aqui todos vocês, fariseus, todos vocês vão para o inferno. E não há nenhuma chance para vocês por causa disso, daquilo ou daquilo mais, porque vocês são fariseus. Mas ele foi até eles e ele ministrou a eles e os ajudou. Ele fez tudo o que pôde para ajudá-los. Mas hoje a instrução e ser membro da igreja e os laços com o mundo tornaram-se parte da igreja de tal maneira que o intelectual tomou o lugar do espiritual. Você não pode chegar a Deus senão pelo Espírito. Há apenas uma maneira de um homem poder chegar a Deus, que é através do Espírito Santo. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer primeiro. Isso é a pura verdade, cristão. Queremos pegar uma caderneta de anotações esta noite em nosso coração e acrescentar essas coisas agora. Vamos pensar nisto. Oh, alguns de nós afirmam ter todo o conhecimento. Temos aqueles que dizem, agora, espere. Eles adoram ser doutores e santos padres e assim por diante. Mas, conhecendo tudo isto, se você tivesse todo o conhecimento, de nada lhe serviria, a não ser que você tivesse em você um espírito de amor. A Bíblia disse, ainda que eu tivesse toda a ciência e não tivesse amor, nada seria. E de que serve o nosso conhecimento quando alguém diz, eu não iria a um reavivamento como esse, porque essas pessoas não são estudadas. Eu não me envolveria com elas. Não importa se são alfabetizadas ou não, elas podem conhecer a Cristo. Certamente nunca se pode ser humilde demais. Que Deus sempre mantenha esse espírito em mim. Não importa quão simples, em que crê, em que não crê, qual credo, cor ou o que seja. Quero estender a mão e ajudar. Claro, quero esse espírito em mim. Não vou achar que sou melhor do que o outro. Eu poderia encher o peito e dizer, todas as pessoas fiquem de pé quando eu entrar. Ou, a maior campanha de todas é a minha. Quem sou eu, afinal, exceto o barro que Deus fez? Que eu me humilhe para que sua vida seja refletida. Vamos todos os cristãos nos sentir assim. Conhecimento não nos leva a nada. Por exemplo, e se houvesse uma gaiola cheia de canários e a gaiola fosse do tamanho deste tabernáculo, e um canarinho voasse para o alto da gaiola e dissesse,
Cavalheiros, quero dizer algo a todos. Acontece que sou um pouquinho superior a todos vocês. Vejam vocês, eu sou um canário que sabe tudo sobre os seres humanos. Eu posso explicar tudo. Tenho visto a senhora andar pela casa, tenho visto as crianças brincarem, conheço tudo a respeito. Agora, todos me ouçam. E no momento em que ele estivesse se gabando do seu pequeno cérebro, um estudante da Universidade de Princeton se aproximasse com a mais polida gramática e começasse a travar uma conversa com o canarinho, usando a mais alta gramática que pudesse e falando com este canarinho. Imagino que o passarinho viraria a cabeça para o lado. Ele ouviria do começo ao fim, mas nada saberia do que ele estivesse falando. No entanto, ele pode ouvi-lo. No entanto, ele pode vê-lo. Mas de que vale o seu conhecimento? Nada, porque ele não sabe do que o homem está falando. Por quê? Ele tem cérebro de canário. Não tem cérebro humano. Só entende como os canários entendem. E assim é o ser humano. Não importa quão intelectual você seja, ainda assim temos cérebros de canário porque somos apenas seres humanos. Deus se faz conhecer pelo Espírito e pela revelação do Espírito Santo. Nunca teremos a capacidade de compreendê-lo através do intelecto. Você pode falar e entrar e ter reuniões intelectuais e de psicologia tanto quanto queira. E as pessoas nunca conhecerão a Deus. Elas não podem. Você pode explicar e dizer para as pessoas que chorar e dar a outra face não passam de moda antiga. Mas esse é o homem que está refletindo Cristo em sua vida. Um homem que é humilde, um homem que anda com Deus, age como Jesus. Mas veja, o passarinho não podia entender. Todavia ele achava que poderia, porque ele não é feito dessa forma. Seu intelecto não se compara com o intelecto desse aluno inteligente. E nem nosso intelecto jamais se igualará ao de Deus. Como pode nossa pequena e finita mente chegar a se equiparar à mente finita, ou nossa mente finita chegar a se equiparar à mente infinita de Deus? Essa mente infinita de Deus está tão além do intelecto humano que nunca chegaria. A única maneira desse pássaro chegar a saber do que o homem está falando é se render e aceitar e fazer o que acha que o homem quer que ele faça. Essa é a única maneira de conhecermos a Deus, é seguir a liderança do Espírito Santo. Isso é antiquado. É o plano de Deus. Sempre foi o plano de Deus. Sempre será o plano de Deus. Não por violência nem por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Resume-se a isso. Longfellow uma vez disse isso. O caminho para ser bem-sucedido é encontrar uma causa digna sobre a qual se fala, uma causa digna sobre a qual se fala, e então firmar-se nisso. Claro, algo sobre que se fala rejeitado pela ciência e, se for digna, então firme-se nisso. Vocês sabiam que em 1872 a Associação Médica dos Estados Unidos rejeitou as banheiras? Disseram, elas são absolutamente anti-higiênicas. E disseram, elas espalham doenças. Banheiras. Finalmente a aceitaram. E este evangelho antiquado de que estamos falando, lavado no sangue do Cordeiro, pode parecer antiquado, mas terão de encará-lo mais cedo ou mais tarde. É uma causa digna. Firme-se nele com tudo o que você tem. É o caminho da lavagem pelo sangue que limpa o homem completamente. Não sair por aqui, beber e fumar e andar em má companhia e se chamar de cristão porque pertence a uma igreja. É aquele Espírito Santo limpo e inadulterado numa vida humana que reflete Jesus Cristo, o Filho de Deus. É por isso que hoje as pessoas rejeitam o novo nascimento. Eles têm o que chamam de novo nascimento, uma forma de apertar a mão do pastor. Mas isso não é nascimento. A razão que eles se recusam a aceitá-lo. É por isso que vão se unir a igrejas,
porque podem vir de alguma forma intelectual. Deus disse: aquele que não nascer de novo, nem mesmo pode ver o reino de Deus. Não importa quão intelectual você seja, ou quão bom cristão afirma ser, você tem de nascer de novo. Você diz então, irmão Branham, terei de ir a alguma pequena missão? Não significa isso. Significa que tem de receber um novo nascimento. Tem de nascer de novo. Esta é uma audiência mista, mas vou dizer uma coisa. O que é um nascimento? Se um nascimento acontece num colchão de palha, ou se acontece no chão, ou num hospital em que os quartos estão decorados em seda cor-de-rosa, é uma sujeira, de qualquer maneira que você o considere. Isso mesmo! É assim é o novo nascimento. É uma sujeira, de qualquer maneira que você o considere, mas produz vida. Amém. Produz vida. Que tipo de vida? Vida de servo, para se humilhar, para negar a si mesmo. Esse é o tipo de vida. Ó, dizem, mas já vi chorarem e berrarem em volta do altar e agirem assim. Claro, eles estão nascendo. É uma sujeira, não me importa aonde você vá. Você pode se levantar, o rosto todo cheio de lágrimas, e os olhos vermelhos, e as mãos esfoladas de bater no altar. Mas é um nascimento. Isso mexe com você. Torna-o um servo. Tira a formalidade de você. Isto faz imagem, moldando nova vida, nova criação. Você pode estar todo sujo quando se levanta, mas você nasceu de novo, não importa onde esteja. Isso produz nova vida, traz uma nova imagem, vida, faz de você um servo. Você deseja servir, então. Jesus quer que sirvamos uns aos outros, amemos uns aos outros. E enquanto servimos uns aos outros, nós os servimos. Agora, lembre-se, são só os enfermos que requerem atenção, serviço. Só os enfermos requerem atenção. É quando você vê um pregador, e que eu não limite isso apenas a um pregador, mas que inclua cada membro da igreja que deseja atenção. Eu sou alguém. Somente lembre-se. Aí está uma pessoa espiritualmente enferma. Elas estão precisando de atenção. Precisam da atenção do Espírito de Deus para lhes dar algo que tire essa atitude delas. É as cure do seu egoísmo e grandes ideias e sou melhor que você. O Espírito Santo nos torna todos iguais. Enfermidade espiritual demais. Anêmicos. Sabem o que é anemia? É alguém que não tem sangue, anda de modo esquisito, está sempre cambaleando. E esse é o problema de muitos dos nossos membros da igreja hoje. Eles estão anêmicos, precisam de uma transfusão de sangue do Calvário, que lhes dê sangue real e rico para fazê-los andar da maneira antiquada de Deus, esculpida pelo Espírito Santo. Isso lhes dará algo pelo que viver, dará confiança que os fará andar à imagem do seu Senhor. Quanto a mim, se tivesse de fazer uma escolha, desejaria ser como ele foi. Ele veio para ser um pastor e foi um pastor. Um pastor é aquele que vai atrás de suas ovelhas. Retrato famoso, acho que não o temos em nossa parede aqui, mas me sentei em minha sala olhando para ele. Simplesmente não me lembro do nome do artista no momento, mas ao perder aquela pequena ovelha negra e deixa as 99 e vai procurá-la, o que ele faz? Anda pelo deserto, ele se corta com espinhos, ele enfrenta os perigos, procura a noite toda, até que finalmente, bem abaixo na encosta da montanha, pendurado em um pequeno arbusto, arriscando a própria vida, ele estende a mão e tira a ovelhinha da sua condição decaída, então a traz de volta para si. E outro artista pintou um quadro dele trazendo-a para casa. Agora, dá a impressão que o pastor apenas colocaria o braço sob a ovelha e sairia trazendo-a assim. Mas notaram como o espírito pegou o pincel do artista?
Ele não a colocou debaixo do braço, ele a colocou sobre os ombros. Agora, quero que vejam o cuidado deste pastor. Agora, Jesus, quando estava expulsando demônios, ele disse que o fazia com o dedo de Deus. Agora, se um demônio o está incomodando, a única coisa que se requer de Deus, ele é simplesmente tão insignificante que ele apenas usa seu dedo e o expulsa. Mas quando uma ovelha vem para casa, onde está a parte mais forte de um homem? Sobre os ombros. Notam como um homem sempre seus ombros são a parte maior? Onde ele pode carregar sua maior carga? Sobre os ombros. Onde ele fica mais confiante? Quando a carga está sobre seus ombros. Assim, ele apanha a ovelha, a põe em seus ombros e gentilmente regressa com ela. Todos os poderes de Deus envoltos naquele animalzinho perdido, trazendo-o de volta. Mas um demônio, ele simplesmente o expulsa tão fácil com seu dedo. Ele é um pastor. Um pastor de ovelhas tem de sair da trilha para encontrar a desviada. E um bom pastor é um pastor que cuida das ovelhas. Francamente, a palavra pastor significa quem cuida de ovelhas. E às vezes na igreja, uma pequena seita ou uma panelinha surge na igreja. Um lado segue numa direção e outro lado em outra direção. Um bom pastor verdadeiro acompanha aquela panelinha para fazer o quê? Para trazê-los de volta. Um pastor real e verdadeiro, o que ele está fazendo? Ele próprio muda de direção para fazer o quê? Para trazer de volta a perdida. O que ele está fazendo? Ele está refletindo a imagem do bom pastor, tentando ganhar aquela alma de volta. No entanto, eles se desviam para algum lugar, irmão, como se fossem conquistar o mundo da noite para o dia. Aquele pastor seguirá junto a fim de endireitá-los, ganhá-los de volta para esta direção. Esse é um bom pastor. Ele está refletindo a imagem de Jesus. Irmão, sei que é chamado de heresia, é chamado de fanatismo, mas se eu tivesse de escolher esta noite, minha escolha seria ser como ele. Eu quero que qualquer coisa em minha vida reflita a imagem do Senhor Jesus. A minha vida. E vou, depois de amanhã à noite, depois deste casamento, vou para o deserto. Quero dizer, para ficar lá, porque no fundo da minha alma sinto que é preciso me aproximar mais de Deus do que como estou. Não quero apenas caminhar. Tento caminhar direito perante Ele, mas eu quero me aproximar mais dele. Enquanto o Tabernáculo Branham está tendo um reavivamento, eu mesmo quero um. Não quero que isso aconteça só no edifício. Quero que aconteça em mim. Quero me aproximar mais. Quero mais do Espírito Santo em mim para refletir Cristo em mim. Quero ser como ele. Sei que todo verdadeiro cristão quer ser como ele. Esse é o desejo do meu coração, ser como Jesus. Quero que ele seja ele é o exemplo do que quero ser. E olhe, será preciso o Espírito Santo para fazer isso. É a única coisa que pode fazer isso. Não estou interessado em seminários e no que alguém tenha a me dizer. Não me interessa beijar crucifixo ou colocá-los perto do coração ou fazer orações aos mortos. Estou interessado em uma coisa, que é mais do Espírito Santo para assumir o controle de William Branham. Não estou interessado em me unir a uma igreja maior do que a que pertenço. Eu pertenço à verdadeira igreja do Deus vivo, os primogênitos. Eu nasci nela e quero mais do Espírito Santo em minha vida para refletir Cristo, a quem eu amo. Não me importa a que plano ou nível eu tenha de chegar para obtê-lo. Não importa se eu tiver de ir para lá ou para cá, ser chamado de fanático, santo rolador, o que quer que seja, quero que mais da sua vida seja refletida. Não estou interessado a que nível eu tenha de chegar. Estou interessado no Espírito Santo para que possa ser um servo mais como ele era. Ele era o servo do Senhor. Não veio para ser servido ou servir a... Não veio para que ele fosse servido, mas para servir. Ele se colocou como servo.
E se o Rei do Céu pôde fazer isso, e somos os membros do seu corpo, que sejamos todos da mesma forma. Não sermos diferentes, mas nos humilharmos em sua presença. Não importa o que o mundo tenha a dizer ou o povo intelectual. Não pense em nada sobre isso. Apenas receber mais do Espírito Santo e ser como Jesus. Humilde, manso, modesto. Tomem o lugar dele, e ele tomará o de vocês no juízo. Vamos inclinar a cabeça só por um momento. Será que verei esta noite um grupo de mãos neste edifício dos membros desta igreja e de outras igrejas? Quando digo esta igreja, só quero dizer há só uma igreja, que é a igreja dos recém-nascidos, a igreja dos primogênitos, a igreja de Jesus Cristo, que não nasceu do mundo, mas nasceu do Espírito de Deus. Poderia ver uma porção de mãos serem erguidas e dizer: Deus, torna-me como Jesus, molda-me, ó Senhor, lava-me, ó Deus. Deus abençoe o coração de vocês. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Senhor, há pequenas falhas e imperfeições em minha vida. Tenho-me sentado ouvindo o irmão Parnell e o irmão Neville e outros ótimos ministros, e o irmão Collins e muitos desses irmãos que estão pregando. Estive ouvindo, mas, Senhor, esta noite simplesmente chego a esta conclusão. O que estão me dizendo? O que estão tentando transmitir a mim? Vejo que estão tentando me levar a ser como Jesus. E não há como eu fazer isso. Eu sou um leopardo, tenho manchas, e se as lamber, só as torno mais brancas. Elas apenas se tornam mais evidentes para o mundo. Senhor, deixa-me perder a mim mesmo. Não me importa que tipo de sujeira apareça para o mundo. Quero nascer de novo do Espírito de Deus. E quero que tu, Senhor, me enchas esta noite com teu Espírito Santo. Lava-me, santifica-me. Toma o sangue de Jesus, santifica-me, purifica-me e enche-me até que eu perca a mim mesmo e encontre isto, Senhor, em ti. Ó Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, que ressuscitaste novamente o Senhor Jesus dentre os mortos. O ressuscitaste pelo Espírito vivificante do Deus eterno. Ressuscitaste aquele corpo em que tu habitaste e o elevaste ao trono do céu. Ele veio ao que havia de mais humilde na terra, a prostituta, e tornou-se o servo mais humilde. Foi à cidade mais humilde, tratou com o povo mais humilde. Recebeu o nome mais humilde e tornou-se o mais pobre dos pobres. Mesmo quanto à natureza, as aves têm ninhos e as raposas tinham covis. Mas o Filho do Homem não tinha lugar onde reclinar a cabeça. E ainda aquele Espírito vivificante, o qual honrou aquele verdadeiro servo que fez a si mesmo servo, para que possamos ter um exemplo para seguir. Ele o levantou das profundezas do inferno, passando pela sepultura, e tirou aquele corpo e o assentou nos céus dos céus até. Foi tão exaltado que ele tem de olhar para baixo para ver os céus. Ele deu um nome acima de todo nome que se nomeia tanto nos céus quanto na terra. Senhor, que possamos receber seu Espírito esta noite, que esta seja a fome de cada coração aqui. Tu viste as mãos que foram erguidas, Senhor, não para dizer credos, ou não para se unir a igrejas, ou contender sobre estas coisas ou aquelas, mas para sermos humildes em nosso coração, para sermos feitos conforme a imagem de Deus. Que isto seja feito pelo Espírito Santo, Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos faça, não por concepção intelectual que nós devíamos ser e agiremos assim, mas esse é o bebê adotado. Mas, Senhor, que isto realmente aconteça pelo Espírito Santo e um novo nascimento que nos transforme pela renovação do nosso espírito para nos tornar como Ele. Ouve a minha oração, Senhor. É fraca, eu sei, Senhor, é fraca. Não estou orando só por aqueles que ergueram as mãos, mas por minhas próprias mãos que se ergueram. Torna-me como Ele.
Deus, não importa o que tenhas de fazer comigo, a que níveis eu tenha de chegar, torna-me como Ele. Quero ser como Jesus em meu coração. Concede, Senhor, e não só eu, mas faze a todos estes aqui esta noite assim. Concede, Pai, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Ser membro da igreja está bem. Não tenho nada contra isto ou qualquer dessas coisas. Mas, irmão, ser cristão significa estar conforme à imagem de Cristo. Queremos ser imagens vivas, não levar uma imagem, mas ser uma imagem do Senhor Jesus. Há um pequeno cântico que quero que me ajudem a cantar agora. Não sei, não consigo cantá-lo, mas tenho certeza que vocês conseguem. Ajudem-me. Ser como Jesus. Quantos já o ouviram? Sei que todos queremos ser assim, então vamos cantá-lo para ele. Estou consciente de que o grande Espírito Santo está aqui. Vocês não poderiam se esconder. Davi disse: se fizer no Seol a minha cama, ainda assim ele estará lá. E ele estará em todo lugar. Assim, ele está aqui esta noite. Ele conhece cada movimento, cada ação, tudo o que fazemos, cada olhar, cada pensamento. Ele sabe tudo a respeito. Vocês não creem nisso? Assim, ser ser como Jesus, na terra almejo ser como ele. Por toda a jornada da vida, da terra para a glória, só peço para ser como ele. Vocês não gostam disso? Escutem isto agora. Da manjedoura de Belém veio um estranho. Na terra almejo ser como ele. Por toda a jornada da vida, da terra para a glória, só peço para ser como ele. Sabem o que me veio à lembrança agora? Ontem peguei o velho livro de contribuições da igreja. Foi. Eu não o tinha visto. Bem, francamente, foi a primeira vez que abri para vê-lo. Tive de usá-lo quando a igreja foi fundada. E lá estava o nome do irmão Seward lá. E lá estava o irmão Jorge de Arc e o irmão Weber. Todos esses nomes ali. Vi abaixo as classes da escolinha dominical. Vi nossa oferta total de 5 classes. Era US$ 1,60 para este tabernáculo, com centenas sentados aqui. US$ 1,60. Estão vendo? Então, olho na lista de hoje. Pensei, quantos se foram? Vi o irmão Frank Broy lá, mamãe. Esse é o meu sogro. Vi todos aqueles veteranos, a senhora Weber, todos esses veteranos, todos galgaram a escada, foram para o alto. Todos foram. Lembro de quando costumávamos ficar aqui. E pensei, Senhor Deus, nossa igreja pode parecer um pouco melhor e temos a intenção de construir uma, mas, Senhor, tu nos amas mais agora do que amavas então? Não, não creio que ele ame mais. Quando costumávamos nos levantar e cantar, só almejo ser como ele, por toda a jornada da vida. Posso ver o velho Jorge com o colarinho aberto assim e o suor pingando, enrolando seu lenço entre os dedos. Posso ver o rosto daqueles velhos e queridos santos lá chorando, com as mãos erguidas. Pregadores entravam no edifício e diziam: ei, rapaz, como consegue que as pessoas fiquem unânimes assim? Eu dizia: não tenho nada a ver com isso. Eles foram formados e transformados à imagem de Deus, sob um velho banco sujo de serragem lá em algum lugar onde encontraram Cristo no coração.
Que aroma suave, aquelas orações enquanto subiam constantemente a noite toda. Às vezes chegávamos e íamos às casas uns dos outros, e íamos para casa ao raiar do dia. Orávamos a noite inteira. Já não encontramos essa sinceridade. Parece que está tudo acabado. Qual é o problema? Qual é o problema? Voltemos ao primeiro amor que tínhamos e apenas ser como Jesus. Ser como Jesus. Na terra, eu almejo ser como Ele. Por toda a jornada da vida, da terra para a glória, só peço para ser como Ele. Você realmente pediria? Vamos cantá-lo com as mãos erguidas. Apenas ser como Jesus. Ser como moldados à sua imagem, na amar uns aos outros, ser como somos membros do seu corpo, devemos ser como ele por toda a jornada da vida, da terra para a glória. Só peço para ser como ele. Vocês realmente querem isso? Digam amém. Agora, não é esse um espírito doce? Prefiro ter isto a qualquer coisa que conheço no mundo. Agora podem tomar todo o resto do mundo e suas ilusões, todos os seus intelectuais, todos os seus doutores, rabinos, bispos, santos padres. Deem-me Jesus, isso mesmo. Apenas deixem-me tê-lo daquela maneira antiquada. Eu o sinto no fundo do coração, e observando minhas condutas, e vejo que meu desejo é servi-lo, humilde, manso e modesto. É disso que precisamos, amigos. É uma re... Esse é Jesus, esse é o Jesus da Bíblia. Não o Jesus do intelecto, mas um Jesus da alma. Ele está aqui esta noite. Quantos estão enfermos e necessitados? Levantem as mãos, precisam de Cristo. Vocês estão doentes e querem receber oração? Levantem as mãos alto para que eu possa ver quem são. Bem, quantos têm desejo no coração de orar por alguém que está enfermo? Vejamos suas mãos se erguerem. Muito bem, tem bastante. Quantos creem que Jesus ainda é o mesmo? Não temos nenhum cartão de oração distribuído. Não há cartões de oração, há? Não acho que estavam por aí. Vocês creem que Jesus, nosso Salvador, pode vir esta noite a nós? E se cantamos e falo de refletir sua imagem, o que ele faria se estivesse aqui? Vocês acham que ele faria como fez em João 4, onde viu a mulher junto ao poço, ele disse, conheceu o que havia em seu coração e explicou a ela, ele lhe contou? E ela soube que ele era o Messias. Vocês creem nisso? Vocês creem que esse mesmo Jesus que é o sumo sacerdote, mão de Deus, vocês creem que esse mesmo Jesus esta noite que andando um dia, e não havia fila de oração, mas havia uma pequena mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela se espremeu pela multidão até tocar sua veste. Voltou e se sentou. E Jesus se voltou e disse: Quem me tocou? Vocês creem que Jesus ainda é o mesmo Jesus hoje? E o desejo dela em seu coração. Vejam, ela tinha receio. Ela foi para trás e sentou, esperou. E Jesus disse: Quem me tocou? E o Pedro, o apóstolo, o repreendeu e disse: Senhor, ora, todos estão te tocando. Ele disse: Sim, mas este foi um toque diferente. Virtude saiu de mim. Eu senti. E ele procurou por toda a audiência até ver aquela pequena mulher. Ele disse que ela tinha um fluxo de sangue e que sua fé a curou. É esse o Jesus? Bem, poderíamos nos humilhar esta noite e ser transformados pela renovação do nosso espírito, pelo Espírito Santo, de modo que pudéssemos render nossos lábios, nossos olhos e sua fé e minha fé
para que ele saísse na audiência e se movesse em vocês, e se movesse em mim, para cumprir a sua palavra, que ele é sumo sacerdote da nossa confissão, que ele está assentado à destra de Deus para fazer intercessões sobre a nossa confissão. Ele também é sumo sacerdote que pode compadecer-se da mesma forma quando esteve aqui na terra, das nossas fraquezas. Vocês creem nisso? Aquele mesmo Jesus. Quantos aqui têm sua própria necessidade ou por outra pessoa? Alguns de vocês que não conheço, alguém que vocês saibam que não sei disso? Direi desta forma: não sei nada sobre vocês ou seu pedido, mas vocês creem que Jesus está aqui para tomar forma, para se fazer visível a nós, agir em nós da mesma forma que agiu quando estava em Jesus Cristo. Vocês creem nisso? Levantem as mãos, qualquer um de vocês agora que sabe que não o conheço. Estão vendo? Não o conheço. Bem, vejamos. Onde podemos nos consagrar pela primeira vez? Agora, sejam reverentes. Se ele fizer isto, vocês crerão nele de todo o coração? Estão vendo? Simplesmente sinto. Eu ia chamá-los aqui em cima e impor as mãos sobre vocês. Não creio que vou fazer isso. Creio que Jesus está aqui. Nós não levar uma imagem dele, mas ser uma imagem dele. Esse é o Jesus que queremos, não é? Ser uma imagem. Muito bem. Agora, Senhor Deus, aqui está uma grande afirmação. Mas és tu, Senhor, que fizeste a promessa. Agora temos de prosseguir. Agora algo deve ser feito, embora não sejamos nenhuma denominação. Somos apenas um pequeno e humilde bando de pobres coitados menosprezados que muitos de nós seriam expulsos de igrejas grandes e intelectuais. Se fôssemos, não poderíamos nos vestir como elas. E então outra coisa, se nos levantássemos e o Espírito abençoasse e disséssemos amém, como diz a Escritura, seríamos expulsos imediatamente, e muitos não seriam recebidos. Alguns por causa de sua cor, alguns por causa de seu credo, alguns porque te amam tanto, e eles têm o Espírito, estão mortos para as coisas do mundo e nasceram de novo, mas têm nova vida, vida de servo. Mas nos reunimos aqui, Senhor, sob este pequeno teto que tu nos deste, que apreciamos. Agora, Senhor, deixa que se saiba que tu és Cristo, o mesmo, e que este grande ser de que estamos falando, ele está presente agora para se dar a conhecer e fazer exatamente como quando esteve aqui na terra. Concede, Pai, para que possam ver e crer, pois peço em nome de Jesus. Amém. Vocês creem que o que vocês pedirem receberão? O que é a fé? Fé é verdade. Fé é algo de que você está convicto. Fé não é nada que você supõe, fé é o que você sabe. Veja, algo que desce à sua alma. Gostaria que aqueles que não me conhecem e que não os conheço e ainda vocês têm um pedido ou desejo, levantassem as mãos novamente. Só quero ter uma ideia geral. Toda pessoa aqui que não conheço. Muito bem. Estão por toda parte. Não gosto de falar a pessoas que conheço porque alguns diriam, ele as conhece. Mas há muitas mãos que se ergueram que eu não conheço. Agora, se o Senhor Jesus conceder isto, os demais crerão de todo o coração e aceitarão suas curas e o que quer que seja. Por favor, vamos só em nosso coração orar. Jesus, afasta toda dúvida. Ora, Jesus não pode duvidar. Se estamos em sua imagem, nós cremos. Ele creu em Deus. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Ele não se importava com o que o homem dizia ou qualquer outra pessoa dizia. Ele veio para fazer uma coisa, ser um servo de seu pai, e seu pai habitava nele. Nós viemos para ser os servos de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Queremos servi-lo. Vou me concentrar numa mulher ou uma mulher de cor sentada aqui atrás. Creio que ela levantou as mãos, que eu não a conheço. Sendo bem, há duas delas lá. Muito bem. Nenhuma das senhoras me conhece ou eu as conheço?
Se for isso mesmo, levantem as mãos de que não as conheço. Levantem as mãos. Muito bem, muito bem. Não nos conhecemos. Na Escritura foi falado a razão por que notei. As irmãs são pessoas de cor. Estão vendo? Houve uma mulher, certa vez, na Bíblia, o capítulo 4 de São João. Jesus chegou ao poço e lá estava uma mulher samaritana. Ela era uma mulher de uma raça diferente. E Jesus falou com ela por pouco tempo até descobrir qual era o seu problema. Ele disse qual era o seu problema. E quando ele lhe disse o seu problema, ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Agora, sabemos que quando o Messias vier, ele nos anunciará estas coisas. Mas eles não entendiam quem ele era. Ora, ela lhe disse: Quem és tu? E Jesus disse: Eu o sou que fala contigo. Ela voltou para a cidade de onde veio e disse: Vinde e vede um homem que me disse as coisas que tenho feito. Disse-me o que está errado. Porventura, não é este o próprio Messias? Vocês, mulheres, já leram sobre isso? Claro, São João, capítulo 4. Bem, se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e as irmãs estão de pé 20 jardas de mim, ou sentadas, melhor dizendo, as irmãs creem que esse mesmo Jesus, falando entre nós, poderia revelar-me daqui o que as irmãs estão querendo? Se lhes digo a verdade, esta Bíblia estando certa, ele pode fazer isso, não pode? Se ele fizer, as irmãs crerão? A mulher, no final, olhando para mim nesta direção, está sofrendo de um problema nas costas, do qual quer ser curada. É exatamente isso. Se estiver certo, levante a mão, senhora, no final. Aí está. Agora, e quanto à senhora, a senhora também crê? Creio que a senhora disse que não me conhece também ao lado dela. A senhora tem problema com a cabeça e a senhora tem um problema de pele também. Se estiver certo, levante a mão. Agora, vão para casa, ambas podem ficar bem. A fé de vocês as curou. Vocês creem que Jesus está aqui esta noite? E quanto a alguns de vocês, o restante do edifício, em algum outro lugar, creiam. Aqui está uma mulher sentada aqui orando. Ela é uma guerreira. Eu a conheço, mas não posso evitar porque essa luz está pairada sobre ela. Essa é a senhorita Bruce. Agora, senhorita Bruce, não sei nada sobre o que há de errado com a irmã. A irmã foi curada de câncer certa vez. Mas, bem ali naquela porta, já da primeira vez eu a vi em pé naquela porta, o Espírito Santo me disse uma coisa que ninguém sabe além da irmã e do médico. É isso mesmo, não é? A irmã crê que ele pode me dizer o que há de errado agora? Eu a conheço, mas eu não sei qual é o seu problema. Não faço ideia, porque a irmã foi curada do câncer, mas não posso evitar essa luz pairada sobre a irmã. Estão vendo? Está permanecendo bem aí. Agora vejo mais alguém surgindo. Não é pela irmã, é por alguém que tem câncer. É exatamente correto. E então eu vejo uma mulher ou algo assim. Ela é pecadora ou algo assim, tem hábito de beber ou algo assim. E a irmã tem 2 lenços consigo para eu impor as mãos para a libertação dela. Isso é assim diz o Senhor. É exatamente isso. Agora você julgue, está certo? Se estiver certo, levante a mão. Alguém aqui atrás que não conheço, levante a mão, alguém que não conheço. Aqui, que é isso? Levantem as mãos de novo. Bem ali no canto, há 4 ou 5 mulheres sentadas ali. Vocês creem que sou servo dele? Vocês creem que o que estão vendo é operado pelo Espírito de Deus? Vocês creem? Se puderem crer. A mulher sentada, olhando para mim, com um pequeno chapéu de óculos, brincos que parecem ser brancos. Sim, não é para você mesma, é para outra pessoa. E ela está em estado grave. É uma hemorragia interna. Ela está num hospital. Esse hospital é New Albany. Essa é a verdade. Assim diz o Espírito Santo. A jovem, você levantou a mão? A mulher, deste outro lado, olhando para mim nesta direção, você crê em mim? Você tem um desejo no coração. Você crê que Deus pode revelá-lo a mim? Muito bem. Você está orando por outra pessoa também.
É alguém que tem catarata nos olhos, está com medo que vai ficar cega. Isso é verdade. Agora, se crer por ela, ela não ficará cega se você crer nisto. A mulher, bem na parte de trás, lá no final, atrás da mulher que levantou a mão, você tem problema dos nervos. Isso mesmo. Seu nervosismo está na garganta. Isso mesmo, não é? Então, levantem as mãos se essas coisas são assim. Vocês, mulheres aí com quem estou falando. Muito bem. Qual era aquela próxima mulher lá? Foi a irmã que levantou a mão também? Irmã aí? Levante a mão. Aquela idosa. Muito bem. A irmã tem reumatismo. Deseja receber oração por isso. Isso mesmo, não é? Levante a mão. A irmã crê? Alguém na parte de trás da igreja. Creia, tenha fé. Vejo uma mulher olhando diretamente para mim. Está olhando entre duas mulheres, bem aqui. Ela está com o dedo erguido sobre a boca. Ela está para ter uma operação para apendicite. É exatamente isso. Se for isso, levante a mão, senhora. Lá está ela. Vocês creem? Que é isto? É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vocês creem de todo o coração? Agora só um minuto, irmã. Ser como Jesus. Ser como Jesus. Na terra almejo ser como ele. Por toda a jornada da vida, da terra para a glória. Só peço para ser como ele. Agora, vê-se a apatia da igreja deste dia. O que teria acontecido nos dias do Senhor Jesus quando ocorreu? Aquela mulher, tão emocionada, largou o cântaro e foi para a cidade. Disse: O Messias está aqui. Mas hoje, sim, você ainda não se sujou o suficiente ao chorar no altar para receber um novo nascimento. Há algo errado em algum lugar. Isso faria o Espírito Santo passar por este lugar aqui, iniciaria um reavivamento, o reflexo de Jesus Cristo. Sua imagem tomando forma aqui, movendo-se entre as pessoas para fazer isso. Qual é o problema? Há algo faltando. Precisamos de um reavivamento. Quantos mais estão enfermos? Levantem as mãos que estão enfermos e necessitados. Imponham as mãos uns sobre os outros. Vamos orar. Rapidamente agora, imponham as mãos uns sobre os outros. Estejam prontos para receber sua cura. Se crerem de todo o coração, vocês poderão ser curados agora mesmo. Fiquei impressionado. Estávamos falando sobre uma mulher, um nascimento. Nunca me aconteceu na vida de uma mulher que eu saiba que já tenha chegado até a plataforma desejando um bebê. Que acontece? Se pudesse vê-la e ver isso acontecer, seu desejo ansioso pela coisa certa. Eu disse a ela: Senhora, a senhora está procurando ter um bebê. Ela: Sim, irmão Branham. Conheço uma mulher, 49 anos, que tem um bebezinho agora. Toda a sua vida ela viveu com este homem desde uns 16 anos. Ela tem 49 e ele tem 50 e poucos. Então logo disse: Assim diz o Senhor. Isso mesmo. A senhora vai ter esse bebê. Ela foi para casa e comprou as roupas para o bebê. 3 anos mais tarde, tendo 52 anos, ela deu à luz o menininho que ela desejava ter. Por quê? Quando ela ouviu o que foi falado, ela sabia que tinha de acontecer. O que isso fez? Colocou-a na atitude correta. O Espírito Santo é tão bom em vir e falar essas coisas para as pessoas. Se você tiver a atitude correta agora, a cura está consumada. Ó Senhor, Tu és Deus e és Deus para todo o sempre. E estamos tão felizes em saber que Tu prometeste que terias um remanescente quando viesses à terra. Independente da situação, haverá pessoas que estarão prontas. Sabemos que há um dízimo que o homem dá a Deus, e há um dízimo entre as pessoas. Talvez, quem sabe diríamos 1/10 de toda a colheita mundial através das eras, será aquele escolhido que foi chamado.
Ó Pai, rogamos enquanto estamos trabalhando aqui, todos juntos, procurando pela cidade, tentando trazer pecadores, tentando fazer algo para o reino de Deus. Vamos para a cidade, vemos a indiferença, nós vemos. E como Ló em Sodoma, isto aflige nossa alma diariamente ao ver mulheres fumando cigarros e afirmando ser cristãs, e bebendo, e bebedeiras, e vestindo roupas imorais, e homens cobiçando, e ó, o pecado de Sodoma. Nosso coração está entristecido dentro de nós, Senhor. Oh, não é de admirar que a fé esteja em baixa, quando as pessoas estão assim, desprovidas do sangue de Jesus. Isso santificaria suas almas e as deixaria entusiasmadas por Deus. Ainda assim, elas não recebem. E as pequenas missões nas esquinas, de tocar pandeiros e baterias, estão nas esquinas e estão rindo de nós por estarmos trazendo os santos do Deus vivo. Oh, como te agradecemos, Pai, por alguém simples em algum lugar que prega o Evangelho, que estende a mão ao povo. Concede, Senhor, agora, enquanto oramos e sabemos que teu grande Espírito Santo e os anjos estão em suas posições aqui nesta igreja. Deus, perdoa cada pecado. As pessoas estão enfermas aqui esta noite, há muitas delas. Tu mostraste que estás aqui, Senhor, através dos teus servos. Muitas delas por aí que estavam estendendo a mão, e clamando e se esforçando. E, Senhor, tu sabes que tu és o único que poderia permitir que assim se faça. Tu és Deus e Deus sem par, e tu fazes isso com o exato propósito que tu prometeste que farias. E é o último sinal para as igrejas. Tu falaste. O tempo do fim está aqui. Então tu fizeste esta pergunta: acharei fé quando vier à terra? Tu nunca perguntaste: acharei membros da igreja? Acharei credos? Acharei sinceridade? Tu disseste: acharei fé quando vier à terra? Senhor, que estas pessoas enfermas liberem sua fé, afastem-se das agitações e dúvidas e medos, que a fé delas seja liberada agora. E se elas liberarem sua fé, a enfermidade terá de se desprender. O diabo deixará seu domínio e elas serão libertadas pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Que o Espírito Santo sonde cada coração, batize cada alma e cure cada corpo que está na presença divina. Concede, Senhor. Para isso eu peço que os demônios deixem cada pessoa que eles estão atormentando aqui esta noite. Em nome de Jesus Cristo, Satanás, larga estas pessoas. Como servo de Deus, clamo em favor delas, pedindo misericórdia para elas. Amém. Quantos creem de todo o coração agora, com tudo o que há em vocês, que Jesus Cristo está se refletindo na terra hoje entre o seu povo? Vocês o amam? Então vamos cantar juntos este antigo corinho: Eu o amo porque ele primeiro me amou. Todos juntos, enquanto ficamos de pé agora. Todos agora, todos juntos. Quantos conhecem? Levantem as mãos. Eu o amo. Vamos adorá-lo agora. Todos os enfermos, todos os aflitos, ponham-se de pé agora. Recebam sua cura. Eu creio e de todo o coração. Se vocês apenas deixarem sua fé se soltar neste momento, o Cristo de Deus que está presente é para o que ele está fazendo? Fazendo-nos sua imagem. Estão vendo? Seu espírito aqui, refletindo-se diretamente para vocês. Agora, vocês sabem que não sou eu. Não conheço essas pessoas, quem quer que sejam, que levantaram as mãos. Elas levantaram as mãos de que não me conheciam. E eu levantei as mãos de que não as conhecia, mas Deus as conhece. Que é isto? É o Cristo se refletindo. É a fé de vocês para crer. É a minha fé quanto a um ministério que ele confirmou a mim por um anjo, cuja foto vocês veem que está pendurada nos salões de arte sacra e que está em todo o mundo. Ela é conhecida, a coluna de fogo que guiou os filhos de Israel. Quando se fez carne, estava numa forma chamada o Filho de Deus. Ele disse: Eu vim de Deus e fui para Deus, volto para Deus. Depois da sua morte, sepultamento e ressurreição,
Paulo se encontrou com ele na estrada de Damasco, na forma de coluna de fogo, numa luz que cegou seus olhos. Paulo disse: Quem é, Senhor? Ele disse: Eu sou Jesus. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus disse: Um pouco e o mundo, cosmos, a ordem mundial, os membros da igreja e assim por diante, não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu, pronome pessoal, eu, o mesmo Jesus, estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. E também fareis as obras que eu faço. Mais do que estas fareis, porque eu vou para o meu Pai. Amém. Oh, que coisa! Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Oh, enquanto cantamos esse de novo, quero que os metodistas e batistas e pentecostais e nazarenos e peregrinos da santidade, Igreja de Deus, todos juntos, quero que apertem a mão de alguém na sua frente e atrás de vocês e ao lado de vocês, enquanto o cantamos agora. Todos juntos. Deus o abençoe, irmão pastor. O amo, porque ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação no Calvário. Agora, esta é a ordem da ressurreição. Nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que estão mortos, porque a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Nos encontraremos uns com os outros antes de nos encontrarmos com ele. Nós nos encontraremos uns com os outros antes de nos encontrarmos com ele. Seremos arrebatados juntamente com ele, com eles, a encontrar o Senhor nos ares, todos juntos. Agora que nos conhecemos uns aos outros, apertamos a mão um dos outros. Agora vamos saudá-lo. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Mais devagar. Uma jovem saiu da fila, chegou e se ajoelhou no altar, soluçando e chorando. Haveria outros aqui que sentem essa mesma convicção, que gostariam de se ajoelhar com ela. Ficaríamos felizes se viessem e ocupassem um lugar. Deus o abençoe, irmão. Alguém mais gostaria de vir? Isso é ótimo. Eu, molda-me, Senhor, e faze-me. Eu cheguei à casa do oleiro. Alguém mais vem ocupar o lugar? Porque ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Oh, ele não é maravilhoso? Bendito o Senhor. Esta jovem tu conheces, eu não. Mas há algo estranho que a tocou uns momentos atrás, que ela veio dessa audiência sem qualquer persuasão. Foste tu, Senhor. Ela ajoelhou-se aqui no altar, enquanto entes queridos estão perto, abraçados com ela, pedindo misericórdia e direção e força espiritual para ela. Que assim se faça, Senhor. Está escrito agora que assim se faça, que tu não negarás bem algum aos que andam em retidão perante ti.
Tuas promessas são sim e amém para todos aqueles que te amarem e te seguirem. Permite que a jovem saiba disto definitivamente esta noite, que não há nada nos céus que esteja prometido na palavra de Deus, que Deus não esteja mais do que disposto a derramar direto em seu coração, exatamente neste momento. Que haja uma parcela tão satisfatória dada a ela enquanto está ajoelhada, prostrada no altar, que o Espírito Santo lhe dê essas coisas que são desejáveis em seu coração. Concede, Senhor, pois pedimos isto em nome de Jesus. Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no querido Deus. Que o desejo desta mulher lhe seja dado por seu ente querido que ela tanto amava. Que o grande Espírito Santo execute a obra que só ele pode fazer neste momento. Encomendamos tudo isto a ti. Rogamos que tua benignidade é melhor do que a vida. Davi disse que sim, porque a tua benignidade é melhor para mim do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Dá-lhe o desejo do seu coração, Senhor, enquanto esta igreja e eu, teu ministro, iremos, e os outros ministros que estão no edifício, sinceramente rogamos pelo seu pedido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós requeremos isso, irmã. Deus a abençoe. Agora, enquanto essas pessoas estão se consagrando, concentrando-se elas mesmas ao Senhor, enquanto seu espírito está se movendo no edifício, gostaria que ficássemos em silêncio só por um minuto. O pastor está tratando com elas no altar. Fiquemos em oração só por um momento agora. Ele está vindo. E continuemos cantando agora. Ele está falando com cada uma. Vamos inclinar a cabeça de modo a estarmos em oração. E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Eu posso, eu quero, eu creio. Eu posso, eu quero, eu creio. Eu posso, eu quero, eu creio que Jesus me salva agora. Eu posso, eu quero, eu creio. Eu posso, eu quero, eu creio. Eu posso, eu quero, eu creio que Jesus me salva agora. Vou tomá-lo em sua palavra. Vou tomá-lo em sua palavra. Ele me traz salvação de graça e vou tomá-lo em sua palavra. Eu posso, eu quero, eu. Olha aqui, jovem. Você quer caminhar bem próximo de Deus?
Você crê que ele lhe daria isso? Se crer de todo o coração, pode receber. Está vendo? Você crê? Aceita? Creio que Jesus me salva agora. Todos os que o amam, levantem a mão, digam: eu o amo com tudo que está dentro de mim. Ele não é maravilhoso? Enquanto inclinamos a cabeça só para a oração de encerramento, lembrem-se do culto amanhã à noite. Vou lhes perguntar, se quiserem agora, o mais rápido possível, cada um de vocês que levantou a mão querendo salvação, caminhar mais próximo, creia que recebeu. Se não pode sentir, aceite como a criança adotada. Está vendo? Continue dizendo que recebeu até que se torne realidade. Você que aceitou a cura e não sente diferença, você diz: minha fé não é suficiente para mover isso neste momento, irmão Branham. Use o método da criança adotada. Somente continue dizendo: Senhor, estou curado, eu creio. Isto virá. Irá colocá-lo no estado de espírito correto, veja, e então sua fé estará certa. Ela enraizará. Somente creia de todo o coração. Agora, amanhã à noite, os cultos começarão às 7h30, no horário normal, amanhã à noite, e todas as noites desta semana. Venham e ouçam o irmão Neville e estes outros ministros e todos nós juntos que estamos tentando trazer um reavivamento. Deus os abençoe. Não podemos trazê-lo. Vocês têm de trazê-lo conosco, orando, vindo, marcando presença aqui. Deus esteja com vocês. Agora, desejo que vocês tão logo estejam despedidos o mais rápido que puderem para saírem do edifício. Temos cerca de meia hora de ensaio que será feito aqui e alguns dos homens estão trabalhando. E vamos inclinar a cabeça. E creio que eu vi o irmão Juni Jackson na parte de trás da audiência. Irmão Júnior, o irmão está aqui esta noite, o irmão de New Albany, Igreja Metodista. Muito bem. Irmão Jackson, poderia nos despedir com uma palavra de oração? Vocês que devem tomar parte no casamento, venham para a frente bem rápido agora. O Senhor os abençoe. Nós veremos amanhã à noite. Filho da tristeza e da aflição, alegria e conforto lhe dará.